Atualmente, a maioria de nós vive em um mundo onde somos livres para seguir o caminho espiritual que acharmos melhor e podemos adorar quaisquer que sejam os deuses que desejamos, sem medo de represálias ou perseguição. Entretanto, esse não foi o caso da Europa medieval, quando no século XII a Igreja Católica lançou uma sangrenta Inquisição que duraria centenas de anos e resultaria em dezenas de milhares de pessoas torturadas e executadas, tudo em nome de sua versão de Deus. Olá e bem-vindo a outro episódio de O Espetáculo de Infográficos. Hoje vamos dar uma olhada em alguns dos maiores horrores da Inquisição. O cristianismo, originalmente concebido na antiga Israel, foi perseguido como heresia pelos líderes judeus da época. Jesus foi humilhado, espancado e crucificado por sua afirmação de que ele era o Filho de Deus. Depois de sua morte, seus seguidores mais íntimos se esconderam e, alimentados pela crença de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, como prometido, provando ser o Filho de Deus, começaram a disseminar as crenças em Jesus como o grande Salvador. Isso os levou a se tornarem conhecidos como cristãos e muitos dos discípulos originais sofreram destinos terríveis nas mãos da liderança judaica. Porém, mais de 1000 anos depois, o cristianismo havia se tornado a religião de destaque em toda a Europa e, ironicamente, tornou-se a fé que perseguia os judeus por suas crenças. No entanto, o cristianismo estava sendo desafiado por dentro e por fora, com muitos cristãos profundamente descontentes com os abusos do poder do Vaticano e colocando em questão o problemático dogma católico. Outros que simplesmente queriam adorar a Deus à sua maneira também estavam ameaçando o poder e a influência da Igreja, e isso não poderia ser tolerado. A Inquisição foi lançada no final do século XII, proclamando publicamente que só poderia haver um caminho para Deus. Todo o resto era heresia, que ameaçava afastar as pessoas do amor de Deus. Entretanto, infelizmente a verdade é que a Igreja estava mais preocupada em cuidar de seu próprio poder e riqueza, em vez das almas dos fiéis que aparentemente estavam sendo ameaçadas. Os inquisidores eram sacerdotes especialmente treinados, instruídos na arte de descobrir a heresia e mapeá-la, então extrair penitências e confissões dos hereges, quase sempre por tortura. Quando um inquisidor chegasse à cidade, anunciaria imediatamente sua presença à população local e daria aos cidadãos presentes a chance de admitir sua heresia. Se o fizessem, receberiam uma punição condizente com seu nível de heresia, tudo desde uma peregrinação forçada a locais sagrados em Roma a chicotadas severas que poderiam marcar uma pessoa por toda a vida. Para os inquisidores, a verdadeira penitência só poderia ser alcançada com dores intensas e, portanto, a maioria dos inquisidores usaria chicotes especiais que viriam com pequenas contas de metal na extremidade para lacerar a carne. Outros ainda usavam uma ferramenta conhecida como gato de 9 caudas, que era um chicote com 9 extensões. Normalmente, eram incrustadas com pequenos pedaços de metal afiado nas extremidades. As feridas eram tão graves que, muitas vezes, as pessoas que receberam esse castigo morriam de infecção ou acabavam aleijadas. Aqueles que sobreviveram carregaram as cicatrizes para o resto da vida. Suas costas ficaram desfiguradas para sempre pelos horríveis açoites. Além disso, esse era um castigo mais leve, reservado para aqueles que confessavam livremente. Se alguém não confessasse, o inquisidor começaria imediatamente sua investigação, convocando os habitantes locais para reuniões individuais. Os cidadãos foram incentivados a falar sobre as práticas heréticas de seus vizinhos e, uma vez acusados, muitas vezes havia poucas evidências necessárias para determinar a culpa. Isso levou a muitos casos de vingança na forma de falsas acusações de vizinhos com raiva ou talvez apenas de indivíduos que cobiçavam as terras ou mesmo esposas de outros para si mesmos. Com a mais escassa prova de heresia, alguém poderia convencer um inquisidor de que seu vizinho era um herege horrível, merecedor dos fogos do próprio inferno. É claro que a própria Igreja quase nunca precisava de muito incentivo para perseguir pessoas como hereges. O conde Raymond VII de Toulouse regularmente queimava pessoas em risco de heresia, mesmo que tivessem confessado quando tiveram oportunidade. Como muitas vezes os perseguidos eram judeus, muçulmanos ou outras minorias religiosas, o processo de matá-los era pouco mais do que uma maneira prática de limpar a população de indesejáveis. Isso incluía os gays que eram perseguidos sob as leis da sodomia e brutalmente torturados antes de serem mortos.
No Reino de Aragão, na Espanha, a Inquisição só parou de aplicar a pena de morte por sodomia depois de quase 1000 julgamentos, a maioria dos quais terminou com tortura e morte dos acusados. Diego Rodrigues Lucero, um inquisidor apelidado de O Portador das Trevas, operou de 1499 a 1506 e usava rotineiramente o poder de sua posição para ganho próprio. Uma vez, ele enviou um homem inocente chamado Julian Trigueiros para queimar na fogueira para que ele pudesse tomar a esposa do homem depois de sua morte, e mais tarde, quando ele desejou uma de suas muitas amantes para si, ele enviou seu marido e seus pais para queimarem em uma estaca. Ninguém estava a salvo de Lucero. Em um ano, 1505, ele proferiu 100 sentenças de morte. Eventualmente, o Marquês de Córdoba enviou seu exército para atacar a prisão de Lucero e libertar todos de dentro dela. Infelizmente, Lucero escapou, mas ele era tão odiado e completamente corrupto que o grande inquisidor em Roma o prendeu 2 anos depois. Julgar Lucero por corrupção mancharia a imagem da Igreja Católica, então Lucero foi rapidamente libertado e, em uma frustrante injustiça, morreu pacificamente em Sevilha naquele mesmo ano. Para o inquisidor, extrair confissões era fundamental e pouco importava se eram reais ou falsas. Inevitavelmente, o acusado enfrentaria uma das muitas formas diferentes de punição que não objetivavam punir o indivíduo, mas apenas fazê-lo confessar. Um dos métodos preferidos para exigir confissões foi o mecanismo chamado estrapada. Nesta forma de tortura, um indivíduo teria as mãos amarradas nas costas e a corda estaria presa a uma polia. Depois eram levantados para ficarem pendurados pelos braços, o que inevitavelmente levaria os ombros a serem puxados para fora das órbitas. Frequentemente, o inquisidor levantava a vítima no alto e a derrubava repentinamente antes de cair, forçando o corpo a sacudir violentamente. Como se isso não bastasse, os pesos costumavam ser amarrados aos pés da pessoa para tornar a suspensão ainda mais dolorosa. O cavalete era mais uma ferramenta popular da Inquisição e era muito eficaz. Aqui, o sujeito tinha as mãos e os pés amarrados ou acorrentados a rolos em uma ou talvez nas 2 extremidades de uma moldura de madeira. O inquisidor girava lentamente os rolos com uma manivela que puxava as cordas ou correntes e esticava os braços e as pernas da vítima até que os membros se deslocassem. Às vezes, o processo simplesmente continuava até os membros serem arrancados completamente. Embora a Igreja tenha proibido a mutilação, o Papa Alexandre IV, em 1256, deu aos inquisidores o poder de perdoar um ao outro por qualquer irregularidade cometida durante as sessões de tortura. Isso significava que os inquisidores eram livres para adicionar qualquer forma de tortura que pudessem sonhar com as vítimas que estavam sofrendo com a estrapada ou cavalete. Assim costumavam fazer. Por que desperdiçar uma boa chance de mutilar alguém? Se não houvesse confissões, ou talvez o inquisidor não acreditasse na honestidade o suficiente, eles poderiam ser inventivos com o preso torturado. Isso incluiria o uso de dispositivos como as botas, que eram sapatos de madeiras colocados nos pés de uma vítima para serem apertados lentamente até eventualmente esmagar os ossos dos pés e das pernas. Outro dispositivo popular era o parafuso, composto de pequenas inserções para cada um dos dedos de uma mão, que eram gradualmente apertadas até esmagar completamente os ossos dos dedos. Para as mulheres, um dos mais terríveis instrumentos de tortura era conhecido como estripador de seios, que nada mais era do que um dispositivo de ferro semelhante a um grampo que seria aquecido no fogo e depois fixado sobre cada peito, com um inquisidor violentamente arrancando o tecido mamário até restar pouco mais do que uma massa de tecido cauterizado. Todas essas eram coisas que a vítima sofreria junto com sua tortura normal, projetada para não apenas confissões exatas, mas para garantir que os culpados fossem para sempre marcados pela provação. A cadeira Judas era o número 3 dos 3 principais dispositivos de tortura usados pela Inquisição e consistia em uma pirâmide como assento com um ponto afiado no topo, sobre a qual o acusado se posicionava sentado. A ponta da pirâmide era forçada a entrar no ânus ou na vagina e o inquisidor gradualmente forçaria a vítima sobre o dispositivo, abaixando-a de cima para baixo por cordas que a mantinham suspensa. Às vezes, as cordas eram presas por baixo, permitindo ao inquisidor girar uma manivela e lentamente forçar o acusado para baixo no dispositivo.
Ironicamente, isso era visto como o mais humano dos 3 principais métodos de tortura, pois raramente levava à morte e, em vez disso, desfigurava a pessoa e criava dificuldades ao longo da vida. Para as mulheres, basicamente tornaria quase impossível de se engravidar. Uma forma mais suave de punição era conhecida como garfo medieval e era um dispositivo engenhoso que consistia em um simples tipo de garfo com 2 pontas. O dispositivo seria amarrado ao redor do pescoço da pessoa, com as extremidades do garfo sendo colocadas abaixo do queixo, cavando a mandíbula inferior. A outra extremidade do garfo penetrava na carne do peito, mantendo-o firmemente no lugar. Assim, a vítima seria incapaz de mover a cabeça para frente sem se empalar, e o ato de falar era terrivelmente doloroso. As vítimas costumavam ficar assim por dias antes dos julgamentos, a fim de incentivar sua cooperação, mesmo que nesses julgamentos, com mais frequência do que nunca, terminassem sendo queimados na fogueira. Para quem desejasse evitar seu destino final, tentando se empalar no garfo, as pontas eram colocadas de tal maneira que isso era impossível e, em vez disso, levaria a ainda mais dor. A Virgem de Nuremberg, ou Donzela de Ferro, como costuma ser chamada, era um dispositivo semelhante ao sarcófago em forma de mulher, com uma Virgem Maria colocada sobre ela pelos inquisidores para simbolizar o triunfo do cristianismo sobre a heresia e a dissidência. Os modelos diferiam, mas em essência, todos funcionavam da mesma maneira. A vítima era empurrada para dentro e depois se fechava ela lá. Em alguns modelos, o interior da donzela era equipado com pontas de vários centímetros de comprimento, em outras não havia pontas, mas sim pequenos orifícios através dos quais pregos longos podiam ser empurrados. A fim de impedir que a vítima morra rápido demais, os espigões ou as unhas se situavam de tal maneira que eles não perfurariam nenhum órgão vital, garantindo assim que a vítima pudesse permanecer viva por um longo período de tempo. Os modelos diferem, mas geralmente a vítima era esfaqueada nos 2 ombros, na região lombar, em 3 locais no peito, em cada nádega e uma vez no estômago. Alguns modelos tinham fendas especiais para inserir as unhas que empalavam a vítima através dos olhos, mas não tão profundamente que penetrasse no cérebro. Os inquisidores podiam jogar alguém dentro e deixá-los até morrerem em decorrência de seus ferimentos. A vítima ficava presa e incapaz de se mover sem aprofundar os ferimentos que estavam sendo infligidos. Outros inquisidores batiam à porta da donzela repetidamente, esfaqueando a vítima várias vezes. Curiosamente, o dispositivo pretendia simbolizar a vítima entrando nos braços da própria Virgem Maria, um ato que simboliza a absolvição da Igreja Católica dos pecados do acusado. A Inquisição Espanhola foi uma época de horror legalizado contra as minorias religiosas da Europa, principalmente judeus, pagãos e muçulmanos. Frequentemente, as motivações nada mais eram do que um desejo de mais riqueza e poder, com a Igreja confiscando os bens dos acusados, mesmo que eles pudessem viver após a acusação. Homens no poder que cobiçavam as esposas ou terras de outras pessoas enviavam homens inocentes para serem executados e amantes ciumentos traíam seus parceiros para os inquisidores por vingança. Embora a Inquisição visasse combater o pecado, ironicamente acabou por permitir alguns dos maiores pecados da história da Europa. Hoje, o mundo lança um olhar desconfiado para a religião na maior parte do mundo, em parte devido à herança da Inquisição e aos seus muitos abusos. No entanto, embora gostemos de pensar que estamos muito distantes dessa barbárie, não podemos deixar de pensar, dado o particular quase religioso zelo de alguns movimentos políticos de extrema-direita ao redor do mundo, exatamente a que distância estamos realmente de uma nova era de tortura em nome de Deus. Também não se pode deixar de imaginar como aqueles fiéis a Cristo, que sofreu torturas horríveis, imaginariam que ele ficaria bem se infligissem o mesmo a outros em seu nome. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.